Obrigado. E ele disse: Deixa-me esconder em ti. Ora, acho que isso é tão belo. Eu gosto muito, muito disso. Muito obrigado. É uma ótima tarde para todos vocês. Noite. E que as bênçãos de Deus estejam com todos. Agora, é novamente, esta noite, nosso privilégio abrir outra vez as páginas da palavra aqui para estudarmos. Eu gosto demais de cânticos. Gosto mesmo. E muitas vezes já disse para as pessoas: quando você chegar ao céu, se não puder me encontrar em algum lugar perto do trono, vá onde estiverem cantando. E eu quero estar aí. E gosto demais de bons cânticos. Mas, na hora da reunião do Evangelho, onde há decisões a serem tomadas, eu acho que só um hino ou dois é ir direto à palavra. Estão vendo? Pois isso é o principal. O principal é direto à palavra. Teve gente aqui, gente de fora da cidade. Estão hospedados num trailer de acampamento logo atrás do local, com quem era para eu me reunir mais cedo esta tarde, logo antes do culto. Se estiverem aqui, desculpem por não poder cumprir com esse compromisso. E eu os atenderei logo após o culto. E perdoem-me por dizer que estaria aqui quando outras coisas surgiram que eu não pude estar aqui naquela hora. Agora, amanhã à noite, estamos sempre dando destaque a uma coisa, ao Senhor Jesus Cristo. Isso é tudo. E seja qual for sua divina vontade para nós fazermos. Mas se for sua divina vontade, vamos falar amanhã à noite sobre o selo de Deus, querendo o Senhor. E esta noite anunciamos, se ele for seu privilégio que o façamos, ou nosso privilégio que façamos para ele, melhor dizendo, esta noite queremos falar a respeito de um dos assuntos mais vitais da hora, a marca da besta. E ontem à noite estávamos nas eras da igreja, as 7 eras da igreja. E começamos com a era da igreja de Éfeso, e terminamos na era da igreja de Laodiceia, a última era da igreja. E que o Senhor acrescente suas bênçãos agora à palavra, enquanto falamos. Agora, inclinemos a cabeça em um momento de oração antes de abrirmos esta divina palavra. Bondoso Pai Celestial, somos gratos por este privilégio que temos esta noite, de estar vivos e de estar aqui na terra esta noite, e ter saúde e vigor, e poder sentar-nos no edifício onde a palavra de Deus está sendo lida. E rogamos, ó abençoado Redentor, sendo nosso parente Redentor, o qual nos lavou em seu sangue e nos limpou do pecado, e agora nos está apresentando ao Pai irrepreensíveis em Cristo Jesus. Que tu venhas esta noite e tomes a palavra e a abras ao nosso coração. Que o Espírito Santo lance mão da palavra enquanto ela estiver sendo ensinada, e que ela vá direto ao seu alvo, a cada coração, ao meu coração e ao coração da audiência. Na medida que temos necessidade dela, Pai, seja ela provida, e que ninguém se escandalize da palavra. E, Pai, se a qualquer momento eu estiver para falar alguma coisa contrária à tua direção, que o Espírito Santo detenha minha boca. Desejo tão somente conhecer o que é verdade e então caminhar aí. Abençoa-nos juntamente agora. Perdoa-nos dos nossos pecados enquanto estamos reunidos nesta casa de adoração. E que nossos pecados estejam sob o sangue e nosso espírito colocado na correta atitude de adoração nesta ocasião. Porque pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Agora, só estava pensando, este pedacinho de papel aqui tinha anotado várias escrituras para as quais recorrer para ler, para começar. E agora, quando subo aqui, parece que não sinto de ler nenhuma delas. Normalmente é assim que acontece. 4 ou 5 pequenos textos dos quais começar. Mas desejo ler ou dizer isto primeiro, que quando falo, nunca premedito. Vocês sabem, talvez, simplesmente como não planejei o que dizer mais do que vocês planejam. Vejam, nada. Simplesmente espero por ele. Então logo vejo isto, simplesmente avanço e o apanho e o distribuo. E então, algumas vezes, pode parecer um pouco rude algumas vezes, mas simplesmente é a única maneira como o recebo. Assim, esta é a única maneira em que posso dá-lo. Agora, deixem isto eu dizer novamente esta noite, isto não é direcionado a qualquer indivíduo ou à religião de qualquer pessoa. Veja, de modo algum. Não cremos nisso. Cremos que, de fato, somos verdadeiros americanos, que cada homem pode ter o privilégio de adorar a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência. E queremos que sempre seja assim. Mas em toda a igreja temos doutrina. Muitas vezes em organizações, denominações, eles têm um credo e se acomodam com esse credo. Este é o nosso credo. Não importa o que o ministro pensa, ele tem de pregar o credo porque está na denominação. E aqui não temos nenhum credo senão Cristo. Esse é o credo. E nenhuma lei senão o amor. Nenhum livro senão a Bíblia. E Cristo é o cabeça, e a Bíblia é o nosso manual. O mundo é minha paróquia, de forma que eu gosto simplesmente de pregar da maneira como me sinto dirigido a pregar e simplesmente da maneira como entendo. E então, nesta ocasião, falando especialmente desta parte realmente rude, dura e cortante do Evangelho, porém, você sabe, esta é a casa do juízo. O juízo começa onde? Casa de Deus, certo?
Aqui é onde o juízo começa. E se você viesse aqui ao tribunal e tivesse de ser julgado, eles têm um livro de leis ali. Eles têm de ler esta lei para ver pelo que você está sendo julgado. E assim é na casa de Deus. Temos de tomá-lo da palavra de Deus. E agora, muitas vezes, nestas coisas, para que você tenha certeza de entender isto agora, que eu poderia estar errado. Minha interpretação poderia estar errada. Mas tento lê-la tão atentamente quanto posso e apenas dizer o que ela diz. Somente ficar firme com a Escritura. O que ela diz para falar. E agora, é realmente muito ruim, ou talvez não seja a vontade do Senhor, e talvez seja, não sei, que eu simplesmente gostaria de ficar semana após semana neste livro. Somente ficar aqui mesmo e observá-lo, conectar-se diretamente com Daniel e Apocalipse, e atar com os profetas. E a palavra de Deus toda é atada juntamente em cada uma de suas pequenas partes. 66 livros escritos por numerosos homens, centenas de anos à parte, e nenhum contradiz o outro, nenhum. Cada um deles perfeito. Nunca houve uma peça de literatura escrita como ela em todo o mundo. Faz 2000 anos que estão tentando alterar a oração do Senhor, acrescentar uma palavra a ela ou tirar uma dela para torná-la melhor. Simplesmente não se pode fazê-lo. Oh, ela é perfeita. Ela é a palavra de Deus. E eu creio que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Cada palavra dela é inspirada. Não creio que apenas isto não seja inspirado e isto seja e aquilo seja. Creio que é tudo inspirado. Ou é tudo certo ou é tudo errado. E se está tudo misturado, então não sabemos o que fazer. Mas ela é inteiramente a verdade. Estou disposto a sacrificar minha vida a qualquer momento pelo assim diz o Senhor que está aqui. Agora eles estão tendo só estas poucas noites e, a propósito, teremos culto no sábado à noite, prosseguindo exatamente do mesmo modo. Alguns irmãos da igreja disseram que iriam, devido à sujeira, vir à igreja domingo de manhã, quando alguns disseram que ficariam sábado à noite depois do culto e ajudariam a limpar a igreja, de modo que ninguém tivesse de vir domingo de manhã ou eles não tivessem de trabalhar no domingo para preparar a igreja. Eu não sou sabatista, mas ainda assim gosto de respeitar a adoração tanto quanto possa. E agora, então, penso que vou anunciar amanhã à noite, talvez, querendo o Senhor, o que vamos falar no sábado à noite. Agora, esta noite é a marca da besta, e amanhã à noite, o selo de Deus. Eles são dois dos mais, suponho, assuntos mais vitais a serem falados neste dia, porque verdadeiramente creio que estamos vivendo no tempo desta investigação de juízo de Deus. Creio que estamos exatamente no dia disso, e não queremos ser radicais, não queremos ser fanáticos, simplesmente queremos nos aproximar disto de uma maneira tão sensata quanto a Bíblia fale aqui. E ela é perfeita, naturalmente. E agora, ao fazê-lo, ouvimos tantas pessoas hoje falar a respeito da marca da besta. Vocês o têm ouvido por longo tempo. Que é isto? Quem o faz? Onde? Quem a terá? E se de fato a tiverem, o que fará a eles? O quê? O quê? Poderia prejudicá-los? Há algum dano nisto? Bem, agora, isso é o que nós queremos verificar a partir da palavra de Deus. A primeira coisa. Existe uma marca da besta mencionada na Bíblia? E a coisa seguinte, a que era se referirá? E quais serão as pessoas que a terão? E o que você faria? Você poderia tê-la e não saber disso? E assim por diante, apenas perguntas como essas. Assim, no melhor do meu conhecimento, que este seria um dos dois assuntos mais vitais de que eu poderia me lembrar na Bíblia. A marca da besta e o selo de Deus. Agora, em primeiro lugar, tenho uma escritura aqui para mostrar-se, ou apenas anotada, simplesmente de modo que eu pudesse abrir nela, e são... Para começar, vejamos apenas o que é a marca da besta e é perigoso ter esta marca? É? Agora, em Apocalipse, capítulo 14 e versículo 9, é a mensagem do terceiro anjo. Agora, qualquer estudioso da Bíblia, vejo o irmão Stanley aqui e mais 2 ou 3 ministros presentes. E ontem à noite havia alguns irmãos aqui do Seminário Batista de Louisville, e talvez haja alguns esta noite, eu não sei, e provavelmente haja metodistas, batistas, católicos, e pode haver judeus ortodoxos, eu não sei. Porém, isto não é para ferir os sentimentos de ninguém, de modo algum, e é somente da maneira como a Bíblia está escrita, para lê-la e deixá-lo olhar para ela você mesmo. E aproximemo-nos dela simplesmente tão sensatamente o quanto saibamos, no temor de Deus, sabendo que Ele nos julgará por nossas palavras. Nossas palavras ou nos abençoarão ou nos condenarão no dia do juízo. E se sinto que sei algo e o retenho, então Deus me fará pagar por isto no dia do juízo. E almas com suas mãos dizendo, irmão Branham, se o Senhor tão somente nos tivesse falado, nós não estaríamos nesta condição hoje. Quero posicionar-me como Paulo de outrora. Estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso mesmo, simplesmente meu modo de ver isto. E se eu estou errado, então Deus me perdoe. Estas coisas nunca vêm. Eu nunca fui a nenhum seminário, nunca fui a nenhuma escola, nunca tomei a palavra de outro acerca disso. Fui diretamente à Bíblia em oração. E isto é divinamente revelado pelo Espírito Santo, o mesmo anjo de Deus que me dirige a ter visões e assim por diante. E a cura dos enfermos. E baseado nisso você pode julgar se isto é verdade ou não. Agora, esta é a mensagem do terceiro anjo ao mundo. E você sabe, a mensagem do terceiro anjo está sendo anunciada agora, neste dia.
Este é o voo da mensagem do terceiro anjo, se você é leitor da Bíblia. Houve 3 ais que a seguiram. O primeiro aconteceu na Primeira Guerra Mundial. O segundo aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você vê em que estamos entrando agora. Muito bem, estamos no fim da estrada. Agora, ponhamos isso em mente pouco antes de lermos a Escritura. Posicionalmente, temos de estar na era final. Quanto tempo? Eu não sei, ninguém sabe. Mas, vejam, falemos em termos históricos. Após os primeiros 2000 anos, a ordem mundial chegou a um clímax, e Deus destruiu o mundo com água. Vocês sabiam disso? Então ressurgiu como um novo mundo, e após o segundo período de 2000 anos, chegou ao seu fim novamente. E Deus enviou Jesus, está certo? Este é o final dos seguintes 2000 anos, 1954. E o Evangelho, disse Jesus, o trabalho seria abreviado. Por quê? Por causa dos escolhidos, ou nenhuma carne se salvaria, seria tão ímpio. De modo que estamos no tempo final. E então, o sétimo, em tipo, é o milênio, 1000 anos. Do mesmo modo como Deus trabalhou 6.000 anos, nós sabemos que 1000 anos, um dia no céu, é 1000 anos na terra. Segunda Pedro, está vendo? Agora, e Deus edificou o mundo em 6.000 anos, e a igreja trabalhou contra o pecado até agora por 6.000 anos. E aos 7.000 Deus descansou, e descansou no sétimo. E agora, um tipo do milênio, para a igreja viver aqui na terra, aqui mesmo, em forma corpórea, por 1000 anos, sem enfermidade, tristeza, transtorno ou morte. Essa grande idade de ouro aproximando-se agora. Oh, anelamos isso. Oh, gosto dessa canção. A terra está gemendo, clamando pelo dia de doce libertação, quando Jesus retornará à terra. Gosto disso. Pecado e tristeza, dor e morte deste mundo tenebroso cessarão em um reino glorioso com Jesus de 1000 anos de paz. A Bíblia diz, eles governaram e reinaram com Cristo por 1000 anos, um milênio. Agora, a mensagem deste terceiro anjo, pouco antes da vinda do Senhor, quando o selo e a marca foram aplicados. Agora, haverá um grande rodeio. Um rodeio. Lá no oeste, quando saíamos, eu costumava, faço isso desde menino, sair para o rodeio da primavera e para o rodeio do outono, sair para as montanhas e trazer o gado para baixo e, depois que encontrávamos todo o gado que podíamos, de todos os lugares, então nós colocávamos de lado todos os que não nos pertenciam. O nosso levava uma marca e eram marcados. E se alguém aqui já os viu marcando o gado, é uma coisa e tanto observá-los marcando gado. Eu costumava sentir pena das vacas, e é uma terrível e repugnante sujeira quando você começa a marcar o gado. Aquecer os ferros de marcar era o meu trabalho, transportar os ferros, e pressioná-lo contra um jovem novilho deitado ali, e seus pés abarrados, e aplicar essa marca nele, e o pelo e a carne fritando, colocar um pouco de alcatrão por cima e soltá-lo. E que saída, ele realmente vai, mas, veja, ele está marcado. E é assim que Deus faz conosco. Você tem de vir ao altar e ter as mãos atadas de vez em quando. Mas, irmão, quando o Espírito Santo finalmente colocar uma marca em você, talvez você corra e grite um pouco, mas você está marcado. Isso mesmo. Aí está você. Quando o chefe se aproxima, ele sabe a quem você pertence. Mas, quanto àquele animal extraviado de 1 ano, aquele sujeito está condenado a ser mandado de volta ao meio dos rústicos. Agora, o tempo da marcação. E agora haverá apenas 2 peões nisto, que serão Deus e Satanás. Satanás tomará os seus e Deus tomará os seus. Esta noite veremos quem está usando a marca de Satanás e amanhã à noite veremos quem está usando a marca de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Agora, aqui está a mensagem do anjo, o versículo 9 do capítulo 14. Leamos algumas destas escrituras aqui que tenho anotadas. E o anjo... E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Claro que eu não quero ter nada que ver com isso. Vejam, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem paz, nem de dia ou de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Não quero ter nada que ver com isso, com certeza. Sim, ouçam o próximo versículo enquanto estou olhando para ele. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus Cristo. Agora capítulo 15, versículo 2. Ouçam agora, no capítulo 15, versículo 2. Agora estávamos lendo então no 14, versículo 9. Agora o 15, versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se chagas más e malignas, homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Capítulo 16, versículo 2. E com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da prostituição. Só um minuto. Desculpem-me. Devo ter virado 2 delas de uma vez. Muito bem. Agora, capítulo 20, versículo 4.
Muito bem, aqui estamos. E vi tronos, e assentaram-se ali sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Não se pode receber a marca da besta e então adorar a Cristo ou estar com ele. Mas aquele que adorar a besta ou a imagem da besta será atormentado na presença de Deus e na presença dos santos anjos. Isso é o que o Senhor diz a respeito disto. Agora, nós vamos começar. Abram sua Bíblia agora no capítulo 13 de Apocalipse e começaremos em alguns momentos. Agora, isto é extremamente essencial e ouçam com atenção agora. Primeiro, queremos dar continuidade ao nosso assunto de ontem à noite. Ontem à noite falamos sobre as eras da igreja, que, do modo como vimos Jesus no meio de sua igreja, falando com uma voz de muitas águas, e ele tinha cabelos como lã, olhos como chamas de fogo. Recordem, todo o Apocalipse é uma visão, é simbólico. Tudo isto tem um significado de modo que se tem de observar atentamente, ler os profetas, ver o que os símbolos significavam, então comparar com isto aqui de modo que se venha a saber o que os símbolos realmente significam. Tinha olhos como chamas de fogo, discorrendo pela terra, e vimos que aquelas chamas como espadas, uma espada saía de sua boca e uma espada de 2 gumes, e vimos que aquela era a palavra de Deus que saía da boca da igreja, e ela cortava mesmo até a medula do osso e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4. Encontramos que a igreja encontrava-se ali em sua beleza, Cristo simplesmente moldado nela. E a igreja usava uma vestimenta branca. E como se nota, ela era uma mulher, ao redor do seio. Ela tinha a vestimenta cobrindo sua vergonha e tinha um cinto de ouro cingido ao redor dela, que a mantinha em torno do seio. Branca, falando da justiça de Cristo, e o cinto de ouro representava o Evangelho. A pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja, a justiça de Cristo. Mantém-na ali atada com o fio do cinto. Então ele estava de pé sobre pés como latão, que tinham sido refinados na fornalha. Latão fala de juízo divino. E Deus, para satisfazer seu grande juramento que ele fez, ele enviou Cristo, e Cristo pagou o juízo divino. E então a igreja está baseada em juízo divino, Cristo ocupando o lugar dela. Que belo quadro, no meio dos 7 castiçais de ouro. E então verificamos que a primeira era da igreja, o que eles tinham. Quantos estavam aqui ontem à noite? Podem levantar a mão? Muito bem, isso é ótimo. A primeira era da igreja, verificamos na era da igreja de Éfeso que eles tinham o batismo do Espírito Santo. E batizavam as pessoas em água e tinham todos os tipos de sinais e maravilhas que eram para acompanhar o crente. E como, repetindo em cada era da igreja, ela começou a perder o brilho. A segunda etapa, a terceira etapa, então através da idade das trevas. E saíram com um falso nome, com um falso batismo, tanto em água como no Espírito Santo. E então avançaram, a era seguinte, e eles brilharam um pouco, e então foi colocada uma porta para a abertura entre as eras da igreja de Filadélfia e Laodiceia. E então a de Laodiceia tornou-se morna e se afastou completamente disto tudo até que Deus a vomitou de sua boca. Isso mesmo, isso é escritura. E todo historiador e todo crente ortodoxo sabe que aquelas 7 eras da igreja, ou 7 castiçais de ouro, como a Bíblia diz, foram as 7 eras da igreja. Como os tipos do Antigo Testamento no Novo aqui. É exatamente como saiu. Mas está para haver um grande estremecimento e um reavivamento pouco antes do fechamento da dispensação gentia, antes que os judeus deem continuidade a isso novamente. Recordem, aos gentios é somente limitado um espaço de tempo de graça. A Bíblia diz, eles pisariam os muros de Jerusalém, disse Jesus, até que a dispensação gentia se completasse. Isso mesmo, tem um tempo limitado de encerramento estabelecido. E verificamos as coisas que eles fizeram lá no passado. Notamos os sinais e maravilhas que os acompanharam, como Cristo lhes disse quão maravilhoso era e como eles eram. Então a luz começou a ficar mais e mais fraca e apagou. E então, bem no encerramento, devia ser colocada uma outra porta aberta para a igreja. Agora, paremos bem aqui antes de entrarmos nisto. Notem, tomemos em consideração outra profecia que vem à minha mente. O profeta disse, haverá um dia quando nem dia nem noite será. Estou falando muito alto? Seu irmão pode abaixar. Sei que repercute, e é por isso que falo um pouco alto, de modo que as pessoas no fundo não deixem de ouvi-lo, porque isto é extremamente vital. E haverá um tempo, um dia, disse o profeta, o qual nem dia nem noite será. Em outras palavras, seria luz, mas seria nublado, veja, um dia nublado, mas no tempo da tarde haverá luz. Que belo quadro! Agora, quando o alvorecer rompeu neste dia nublado, isso quer dizer que haverá guerras e perturbações, e altos e baixos, e dispensações, e igrejas, e ismos e tudo. Não será nem luz, nem trevas. Será um tempo no qual saberemos que existe um Deus, e existe um Evangelho, mas simplesmente não conseguem ver através disto. Sabem o que quero dizer? Dirão, a Bíblia diz que fizeram isso lá no Pentecostes. Fizeram isso na igreja primitiva, tiveram estes sinais e maravilhas, mas nossa igreja não ensina isso. Veja, é nublado, nem dia nem noite, mas ainda assim cremos
cremos em Jesus Cristo, cremos em sua segunda vinda e sabemos que ele vem. A Bíblia diz, nem dia nem noite será. Não se poderia chamar isto de dia e não se poderia chamar isto de noite. Mas, note, no tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde. Quando o povo oriental, este livro é um livro oriental, a Bíblia é. Quando a luz primeiramente raiou na igreja primitiva, em Éfeso, bem, recordamos e vimos o que aconteceu lá. A luz de Deus trazida por meio de Jesus Cristo, pelo primeiro derramamento do Espírito Santo. Isto deu luz ao mundo inteiro e escreveu a Bíblia, certo? Agora ele prometeu, no mundo ocidental, o sol se levanta no leste, no início da dispensação da graça. E agora o sol está se pondo no oeste, sobre o povo ocidental. Nós somos o povo ocidental. E ele prometeu que haveria um reavivamento e haveria luz no tempo da tarde. Aqui estamos. A luz está brilhando e as trevas não a compreenderam. É isto, os homens amam mais as más obras do que as boas obras. Mas está para se pôr no horizonte além, e seja qual for a pequena luz que temos, agarre-se a ela. Veja, é o mesmo sol que se levantou lá sobre os judeus, que está se pondo aqui sobre os gentios. No decorrer de toda a era aqui, ao longo destes 2000 anos, eles tiveram isso e aquilo, e organizações e dispensações, e isso e aquilo. E as pessoas não sabem onde se encontram. Mas a Bíblia promete, Deus prometeu através do profeta que, no tempo da tarde, haveria luz. Haverá luz no tempo da tarde. Creio que estamos aqui. O sol está se pondo, a natureza toda está gemendo, clamando por aquele dia. Note, agora verificamos que o que eles tinham lá na primeira era da igreja, eles tinham uma estranha doutrina. No princípio, ela simplesmente tornou-se algumas obras. Ele disse, tu odeias as obras dos Nicolaitas. Gostaria de saber quem foram os Nicolaitas? Pesquisei isso na história repetidas vezes através dos melhores comentários que pude encontrar, e ninguém consegue saber, a não ser que tenha sido uma doutrina começada por um homem, Nicolas, o qual devia ter sido um dos apóstolos que se desviou. Ele estabeleceu um credo para si ou algo assim, e dali começaram os Nicolaitas. Foram obras primeiro, e o que foi obras em Éfeso, na próxima era da igreja, tornou-se uma doutrina. E então entrou na idade das trevas da perseguição. Agora, aquela mesma doutrina nicolaíta que começou aqui na primeira igreja, depois das primeiras 3 ou 4 etapas de apóstolos, tornou-se uma obra. Começaram a pensar, bem, isto deve ser isto. Agora todos vocês sabem no que isto deu. E vocês, leitores da Bíblia? Agora começou por volta de 600 anos depois de Cristo, ou 306, o que chamam de conversão de Constantino. Ele nunca se converteu. O sujeito que fizesse as coisas sujas que aquele homem fez não seria convertido. Isso mesmo. A única coisa que ele alguma vez fez, que havia alguma religião conectada de todos os modos, foi que ele colocou uma cruz na igreja de Santa Sofia. Não foi isso algo digno pelo qual ir para o céu? Muito bem. Ele disse aos cristãos que se vencesse aquela guerra, tornar-se-ia cristão. E eles oraram, e ele saiu e venceu a guerra, ou venceu a batalha, e voltou e disse, bem, eu me unirei à igreja. Um tipo muito bonito do membro morno da igreja de hoje. Isso mesmo. Colocou a cruz em cima da igreja. Após sua morte, ele teve 3 filhos, Constantino, Constâncio e Constantinopla, o que começou a formar o leste e oeste de Roma, e se dividiram. E ali, então, tornou-se o Império Otomano nessa época. E então eles, por volta da segunda etapa, ou terceira, quarta etapa dos apóstolos, e então logo começaram a contender entre si, e se dividiram, um pequeno ismo. Todos, tome uma igreja. Lá, quando aquela igreja metodista wesleyana esteve no poder, ela foi poder quando João Wesley esteve aqui. A luterana foi em seu dia, e cada uma, mas basta o fundador morrer e então se desviam. Quando o Senhor primeiramente apareceu lá, quando quiseram que eu começasse a fazer uma organização disto, assim por diante, eu vim até aqui e vi onde Dwight Moody, um grande fundador, o Instituto Bíblico Moody. E pensei, se Dwight Moody pudesse olhar para este Instituto Bíblico, o que aquele homem apoiou e o que fazem agora. Bem, eu disse, vejam aqui, vejam, que seria se Wesley, Calvino, Knox, Finney, Sankey ou Finney, qualquer um deles pudesse se levantar hoje e ver em que condição sua igreja está. Oh, que coisa! Veja, a primeira etapa, quando o homem se encontra ali, ele mantém a verdade. Olhe para o Dr. Dowie na cidade de Sião. Ora, hoje riem diante da cura divina quando a cidade foi baseada nisto. Mas quando Dowie morreu, então se levantaram o que? Blake, John Lake e todos eles. Então logo ela se enredou até que as Assembleias de Deus entraram em um monte de formais e tudo mais, e a igreja está acabada e apostatada, e em uma horrível condição. Portanto, eu descobri isto. A Bíblia diz, Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Portanto, eu disse, Senhor, não quero nenhuma organização, deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto eu estou aqui vivendo. Isso mesmo. Em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome seu lugar. Isso é tudo. Não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha de continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. Eles tinham de continuar movendo todas as noites. Faziam uma nova fogueira cada noite. Apenas continuavam avançando. E isso é o que temos de fazer. O que Lutero teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo. Esse foi o dia de Wesley. O que os da santidade tiveram, isso foi ótimo. Esse foi o dia deles. Estamos vivendo em um outro dia. Agora nós estamos avançando. E se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. Mas caminhemos na luz enquanto a luz está aqui agora.
E eu noto isto, que ali se formou esta doutrina, a primeira coisa que você nota, até que se dividiu em um monte de ismos. Então os romanos se converteram. Agora, o Império Romano, desde os dias em que a princípio Roma assumiu o controle e tomou o mundo gentio da Grécia, após a queda de Alexandre o Grande, tem sido a nação predominante do mundo. O povo romano a era gentia. Daniel disse que sim, na visão. Chegaremos a isso em alguns minutos. Porém, sempre tem tido o poder dominante sobre o mundo, o romano. E então verificamos ali, então, que eles organizaram uma igreja. Um grupo de pessoas se reuniu por volta de 606 e se autodenominaram os pais primitivos, os pais da igreja. Grupos de homens se reuniram e tomaram conselho quanto ao que deviam fazer e estabeleceram uma organização. E permitam-me falar aqui, meus estimados amigos cristãos, tanto protestantes como católicos. E agora, suponho que tenho amigos católicos aqui presentes. Não estou dizendo isso para ferir seus sentimentos, porque esperem só alguns minutos e incluiremos o tabernáculo Brana nisto também. Vejam, só um minuto. Nós somente temos de pregar o evangelho como ele está colocado aqui. Não importa onde, João disse, foi posto o machado à raiz da árvore. Que os fragmentos voem para onde queiram. Isso mesmo. Ele tem de cortar as árvores e coisas assim. Mas veja, ali organizaram a primeira igreja. E se reuniram e organizaram a primeira igreja, a qual foi chamada de Igreja Universal, ou a Igreja Católica, em Roma. E os católicos dizem que são a Igreja Mãe. E essa é exatamente a verdade. É a igreja mãe de organização. Correto. Foi a primeira vez em toda a história do mundo que houve uma igreja organizada. Nunca houve desde o raiar do tempo. Nos dias de Israel, eles não eram uma organização, eles eram uma raça, não uma organização. E Jesus Cristo nunca organizou uma igreja. Nenhum dos apóstolos jamais organizou uma igreja. E em nenhum tempo que se seguiu, depois de 3 ou 4 gerações depois deles, jamais organizaram uma igreja. Quero que você traga a história e coloque seu dedo na... Mostre-me onde está. Eli Joséfo e todos os mais renomados historiadores que temos no mundo hoje, que eu saiba, porque tenho de estar seguro. Faço esta afirmação diante de milhares de pessoas. É preciso estar apto a apresentar as bases e provar aquilo que se está falando. Isso mesmo. Nunca houve uma organização e São Pedro nunca fundou a Igreja Católica. Quero ver história ou um pouquinho de escritura. São Pedro era um homem casado. Vocês dizem que ele foi papa. Ele não pode ter sido papa. Pedro era um homem casado. A Bíblia diz, a mãe de sua esposa se achava enferma de uma febre e Jesus a curou. E tanto quanto eu saiba, São Pedro nunca esteve em Roma. E não há nada na história que alguma vez mostre que ele esteve em Roma. E esse é um erro. Mas eles organizaram e estabeleceram juntos uma igreja chamada a Igreja Universal. Ali eles elaboraram uma oração universal. Eles tinham perfeita harmonia. Todos tinham de estar juntos, todos dizerem a mesma coisa. Rezava-se a mesma oração. E formaram uma coletânea de escrituras, tirando-as da Bíblia, muitas delas, e criando outras. Não há purgatório mencionado nenhuma vez em todos os livros sagrados da Bíblia. Nada de Ave Marias, nada assim. É sempre contrária contra isto em todos os lugares na Escritura. Nunca houve isto em tempo algum. E se você encontrar algum lugar, você terá o privilégio de vir amanhã à noite e corrigir-me. Não está ali em parte alguma. Traga seu sacerdote ou pastor. Não há nenhum lugar na Escritura onde isso alguma vez tenha sido mencionado. O único livrinho dos Macabeus que foi acrescentado a ela, o qual não é inspirado, as coisas que foram postas nela ou tiradas dela. Essa Bíblia é a única. Ela foi reconhecida pelos fundadores primitivos ou qualquer dos historiadores da Igreja Primitiva ou em qualquer época dos judeus ortodoxos e nunca reconheceram nada, senão esta Bíblia que temos hoje. Agora, então, nisso, ouça com atenção agora. Agora você pensa que os católicos estão levando uma surra? Só um momento, veja. Agora, então, organizaram a Igreja Católica e iniciaram uma perseguição que eles viriam. Tinha-se de fazer que todos, em todos os lugares, a Igreja e o Estado unidos, e trouxeram isto da Roma pagã para a Roma papal. Em outras palavras, a partir de uma superstição pagã, adotaram o cristianismo em sua própria forma. Estão vendo? Eles não conseguiam entender como aquele homem podia ficar de pé e orar a nada. Eles eram pagãos, de modo que simplesmente desceram Vênus e subiram Maria. Eles desceram Júpiter, subiram Pedro, algum tipo de estátua para adorar. Agora, e eles adoravam diante daquilo. E elaboraram uma oração universal. Rezavam-na em latim, de modo que ela nunca se extinguiria e assim por diante. Eles sempre diriam a mesma coisa. E não se pode discutir ou debater com um sacerdote católico ou não católico com base na Bíblia. Se sentou, este jovem sacerdote aqui, sentou-se em minha casa, bem recentemente. Ele disse, vocês protestantes, vocês leem a Bíblia e ficam em casa. Nós católicos vamos à igreja e adoramos. Eu disse, mas o quê? É isso. Agora, responda-me essa. Ele disse, Deus está na igreja dele. Eu disse, ele, nem um pouquinho da escritura diz isso. Eu disse, Deus está na palavra dele. Ele disse, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele disse, o senhor não acha que o grupo inteiro de homens tomando conselho entre si teria mais autoridade que apenas um homem? Eu disse, não. Se o único homem está na vontade de Deus, ele tem a verdade. Sempre provou isto. Como no caso de Josafá e Micaías, as lições que recentemente tivemos o outro dia, domingo passado, quando Micaías foi até lá, e 400 pregadores presentes dizendo, siga para lá, o Senhor é contigo, sobe, o Senhor é contigo. Josafá disse, não tem mais nenhum aqui? Ele disse, tenho Micaías, mas eu o odeio.
Disse, ouçamos o que ele diz. Disse, siga para lá, mas vi Israel disperso como ovelhas. Disse, não lhe disse? Está vendo? Assim, quem estava certo lá, quando 400 profetas treinados estavam diante do homem, e todavia um pequeno e esfarrapado santo rolador de pé lá atrás tinha a verdade. Isso mesmo, isso é verdade. Ele tinha a verdade. Ele foi esbofeteado na boca e açoitado por causa disso, mas ele tinha a verdade. Desse modo, não importa quantos dizem isso ou quantos dizem aquilo, é o que é, assim diz o Senhor. Isso é verdade. Você terá de ficar sozinho muitas vezes quando tomar posição sobre a palavra de Deus, mas não deixe de tomar posição sobre o que o Senhor disse. Agora, eles organizaram esta igreja, grande corpo, a Igreja Católica, a qual é a predominante de todas as religiões hoje na área cristã, é o catolicismo. Mas dizem, não precisa, nós não, você diz. De onde vocês tomam não comer carne? De onde vocês tomam o sacerdote não se casar? De onde vocês tomam isto? Disse, nós não ensinamos a Bíblia. Disse, a igreja é a voz. Não importa o que a Bíblia diz, é o que a igreja diz. Mas Deus disse, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Agora você tem de fazer sua escolha. Agora esse nicolaísmo tinha se tornado uma doutrina e então tornou-se uma perseguição. Agora aqui sai ele aqui nos últimos dias. Então vem um oásis através da idade das trevas e da perseguição. Então vem um afrouxamento na primeira reforma, a qual foi Martinho Lutero. Martinho Lutero protestou contra a Igreja Católica. Por causa disso ele saiu lá e apanhou aquela comunhão e diziam, este é o corpo de Cristo. Ele disse, isto não é o corpo de Cristo. É hóstia, é só isso. Eles creem que isso é uma santa eucaristia. O que é uma santa eucaristia significa Espírito Santo. E quando toma aquilo, você introduz o Espírito Santo em seu corpo. E isto está errado. O Espírito Santo é o batismo do Espírito. Não cumprindo-se o dia de Pentecostes, um sacerdote veio e lhes deu a Santa Eucaristia, uma hóstia na língua. Ou tampouco, algum pregador veio e espargiu um pouco d'água sobre eles e apertou-lhes a mão. Não, senhor. Mas veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso é a Escritura. Isso é o certo. Isso é o que aconteceu naquela igreja. Isso é o que tem acontecido neste dia quando a luz está brilhando. Lá é onde a luz irrompeu lá. E aqui é onde a luz irrompe aqui. Agora, se qualquer escritura que estou citando é questionada, somente coloque isso sobre... Eu lhe mostrarei o lugar onde está. Veja, na Escritura. Muito bem. Naturalmente, apenas num tempo pequeno como este, normalmente, quando a estudamos minuciosamente, dedicamos semanas e meses. Simplesmente cada Escritura analisamos, pedimos que as pessoas tragam a Bíblia. Mas se isto é questionado, é só me avisar. Muito bem. Então, Martinho Lutero. Então, depois de Martinho Lutero, veio João Wesley. Martinho Lutero saiu com catecismo, um monte de coisas. Ele saiu com um batismo, ele saiu ministrando um batismo trinitário, o qual nunca foi ensinado na Bíblia. Nunca é ensinado na Bíblia. Nunca houve ninguém que alguma vez tenha sido batizado em um batismo triteísta na Bíblia. Se é assim, venha e me mostre onde está. Não está ali. A única maneira como eles foram comissionados a ser batizados foi: ide, ensinai todas as nações. Ele disse lá no passado, batizando-as no nome, não em nome, no nome Pai, Filho e Espírito Santo. E os discípulos viraram-se imediatamente e batizaram todos no nome de Jesus Cristo. E comissionaram que, se alguém tivesse sido batizado de qualquer outro modo, tinha de vir e ser batizado novamente antes que pudesse receber o Espírito Santo. E aqui sai a Igreja Católica. Cite um lugar na Bíblia onde alguém alguma vez tenha sido batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Está um pouco vago, não está? Sábado à noite é a noite de perguntas. Tomarei isto. Vamos esclarecer isso. Muito bem, muito bem. Quero ver alguém que possa mostrar-me um lugar onde alguém alguma vez tenha sido batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sairei do púlpito e direi que sou um hipócrita. Qualquer pessoa que tenha sido batizada de alguma outra maneira deve de vir e ser batizada novamente no nome de Jesus Cristo para receber o Espírito Santo. Exatamente. Isso é o que a Bíblia diz. Agora, veja você. Nós tomamos teoria ao invés da verdade. Agora, olhe na Escritura. Não diga que, bem, o irmão Branham disse, olhe na Escritura agora. Pegue sua concordância e examine-a. E então, tão logo, note, cada uma daquelas eras da igreja tinha seu nome, até que passou por esta era sombria da igreja. E veja, isso foi tipificado no passado na igreja ortodoxa, quando a era mais sombria estava em curso, dos judeus. Foi quando Acabe, na expansão, depois do grande rei antes dele, e antes disso, fez que todo o Israel estivesse em uma bonita condição. E Acabe entrou como um cristão fronteiriço, uma condição morna, e foi e casou-se com esta pequena princesa Jezabel, a qual era idólatra, e trouxe idolatria para dentro de Israel. Não se lembra disso? O belo tipo. Quando o protestantismo se casou com o romanismo, eles trouxeram idolatria novamente para dentro do cristianismo, na Idade das Trevas. Exatamente, geograficamente. Agora observe, quando sai deste lado, aqui você tem o quê? Um substituto para o Espírito Santo, uma hóstia. Um substituto para o batismo em água no nome de Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles substituíram tudo. Posso tomar e provar pela Escritura, substituto após substituto. E Martinho Lutero concordou com isto. João Wesley veio a seguir com a mesma coisa e concordou com isto. Nunca houve ninguém alguma vez na Bíblia, alguma vez aspergido. Nunca houve tal coisa. Nunca houve tal coisa na Bíblia, nenhuma comissão ou ordem para isto, de modo algum. Mas vocês permitem isto. É isso mesmo, vocês permitem isto. Saem e apanham este pequeno saleiro e aspergem-no. Por quê?
A Igreja Católica começou isto, e vocês se submetem a isto. Certo? O sujeito disse, o outro dia disse, o senhor não é o senhor é apenas não católico. O senhor é. Eu disse, não, irmão, eu sou protestante, eu protesto contra a coisa. Isso mesmo. Como ministro do Evangelho, como os filhos de Deus, como meus candidatos aqui para o céu, e tendo de pregar para eles e assentar-me diante deles como professor, com sinais e maravilhas, eu seria um hipócrita se não tomasse posição pelo que é verdade. Eu disse, sim, senhor, eu vou tomar posição, ainda que isto me mate. Eu somente vou ensinar o que é Bíblia. E estou disposto, em qualquer ocasião, a discutir isso com qualquer pessoa, veja, seja ele Papa de Roma, ou arcebispo, ou o que quer que seja, está vendo? Sim, senhor, isso mesmo. Se estou errado, venha mostrar-me. Agora, não estou errado, porque estou citando a Escritura. Você não vou usar seu manual. Este é o manual bem aqui. Agora, então, note, eles começaram a sair com toda esta formalidade. Agora, nos últimos dias, virá uma perseguição. Agora, estamos em Apocalipse capítulo 13 agora, para começar. Agora, se você notar, mais embaixo no capítulo aqui diz, eu olhei, e eis que estava um cordeiro sobre o monte Sinai. Não, desculpe-me, estou no versículo errado, no capítulo errado, o 14. Capítulo 13. Eu pus-me sobre as areias do mar e vi subindo do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Que a blasfêmia é zombar, ridicularizar, falar a respeito. Agora observe, ele tinha 7 cabeças, 10 chifres. E observe quando ele sobe do mar. Agora, Apocalipse 17, você que está anotando, 17:15, diz que as águas representam grande quantidade e multidões de povos. Assim, esta besta representa poder ímpio. Besta de rapina se levantou do meio do povo e parou sobre as areias do mar. E vi a besta... E a besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram os pés de um urso, sua boca a boca de um leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e trono e grande poderio. O dragão. Temos 2 coisas sob consideração agora. Observe esta besta. Ela tinha 4 diferentes personalidades nela. E se você tomar Daniel 7, você que está anotando, Daniel 7, Daniel teve a mesma visão. 800 anos antes disso, teve a visão. Ele viu aquelas bestas separadas umas das outras no princípio do domínio gentio. E aqui estão elas. João vendo isto e o final do domínio gentio, todas aquelas 4 bestas representadas em uma. Aqueles mesmos velhos diabos, demônios que possuíram cada um dos reinos romanos ao longo do tempo, e os gregos, e assim por diante, ao longo da dispensação gentia, desceram diretamente e se reuniram em uma besta. Nós o encontraremos e veremos quem ele é. Isso mesmo. Todos aqueles, leopardo, leão, tudo isso, o dragão. Quantos sabem o que o dragão é? O dragão representa Roma. Sim. Vamos ler isso. Isso, de certo modo, está sendo questionado em sua mente. Dê-me Apocalipse, capítulo 12, só um momento aqui. Vejamos aqui, Apocalipse 12. Agora, vejam. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher. O que uma mulher representa? A igreja. Esta é a noiva aqui. Esta é a igreja, a verdadeira igreja. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés. Veja, a lua debaixo o sol na cabeça, a lua debaixo dos pés. O sol era a dispensação da graça e a lua era a dispensação da lei. A mulher era a igreja ortodoxa e ela se encontrava acima da lei. A lei estava passando porque a lei era uma sombra dos bens futuros. Está certo? A lua é apenas uma sombra do sol refletindo-se na lua. Está certo? Formando a lua. E a lei estava debaixo de seus pés. Ela já tinha vivido no decorrer daquele dia. E note como ela estava vestida aqui agora. E debaixo dos pés é uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A igreja é coroada com a doutrina dos 12 apóstolos. Veja. E estava grávida e com dores de parto. Gritava com ânsias de dar à luz. Essa era a igreja ortodoxa. Observe. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças. Veja, mantenha esse 7 em mente agora. 7 cabeças, sempre. 7 cabeças, 10 chifres e, sobre as cabeças, 7 diademas. Agora, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Veja. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A igreja ortodoxa representada ali, o sol brilhando, a doutrina dos 12 apóstolos, muito bem, com a lua debaixo dos pés, a lei, a sombra dos bens futuros, a luz do evangelho brilhando agora. A lei se desvaneceu quando o sol saiu. Ela estava com ânsias de dar à luz, e ela deu à luz um varão, o qual foi Cristo Jesus, e ele foi arrebatado para Deus, mas tão logo, aqui está. Tão logo o dragão, o qual era o diabo, viu a mulher a ponto de dar à luz, ele parou bem ao seu lado para devorar seu filho, tão logo ele nascesse. E quando Jesus nasceu, o Império Romano editou uma proclamação para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para assim conseguir matar Cristo Jesus. E Deus foi mais esperto do que ele, e levou-o para o Egito e escondeu-o da mesma maneira como ele fez com Moisés. Aí está esse dragão vermelho, o diabo. Onde está seu trono? Não na Rússia, em Roma.
e disse: o diabo lhe deu seu trono e sua autoridade, dragão vermelho, não a Rússia. Ouço grandes ministros dizendo: a Rússia é o anticristo. Ora, a Rússia não tem nada que ver com o anticristo, isso é comunismo. A falsidade do protestantismo e do catolicismo produziu o comunismo. A razão por que a Rússia os expulsou de lá é porque eles tinham todo o dinheiro e faziam com que fizessem todas as orações àqueles santos, de modo que edificaram os maiores edifícios, e tinham toda a riqueza do povo, e a amontoaram dessa maneira, e viram que eles não viviam de modo diferente e não eram diferentes do resto do mundo. E eles vomitaram isto e formaram o comunismo. Agora, se vocês me concederem mais uma noite, se Deus conceder, vou provar-lhes que o comunismo está operando diretamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso para destruir a Romana-se. E recorde, digo isto como profeta de Deus, o Império Russo lançará uma bomba atômica de algum tipo na cidade do Vaticano e a destruirá em 1 hora. Assim diz o Senhor. E a Bíblia diz que Deus tomou aqueles homens de coração cruel e colocou-os em suas mãos, e eles foram instrumentos em suas mãos para cumprir a sua vontade e para trazer de volta a ela exatamente o que estava para vir sobre ela. Exatamente. Essa é a palavra. Irmão, você nem imagina quão astutas estas coisas são. Recorde, Jesus Cristo disse que o anticristo seria tão semelhante que enganaria o próprio eleito. Disse: agora, não deixes que ninguém te seduza. Disse: não sejas como os pagãos, os quais usam de vãs repetições em suas orações. Ave Maria, bendita és tu, cheia de graça e bendito são os... Disse: não sejas como os pagãos usando vãs repetições. Ele disse: e a ninguém chames pai na terra, tampouco nem... porque um só é o vosso pai, e esse está no céu. Mas você volta atrás, ignora isso. Você o faz de todos os modos, porque é popular. O diabo sempre tem tido uma coisa popular, sempre tem tido, desde o princípio, uma forma de religião. Caim tinha a mesma coisa. Aqui está o espírito dele movendo-se bem aqui, através do anticristo. E aqui vem Abel, o que foi morto também, isso mesmo. Note. E agora, veja. Todas estas bestas lá atrás foram todas combinadas em uma única besta aqui, a qual foi chamada o dragão vermelho, o diabo. Agora comecemos no versículo 15 do capítulo 13. Você está vendo agora que essa Roma era o trono de Satanás. A besta com as 7 cabeças e os 10 chifres parou ao lado do menino, Cristo menino, para devorá-lo tão logo ele nascesse. Quem fez isso? Herodes, Roma. Sempre tem sido. Entraremos em Daniel diretamente se tivermos suficiente tempo e o Senhor nos ajudar, e o veremos. Como em toda parte na Escritura, desde o princípio dos gentios, desde lá atrás em Gênesis, posso provar que Babilônia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Começou lá atrás, com Nimrod, o filho de Cão, através da idolatria para introduzir ídolos, para adorar ídolos. E veio direto através disto e tão astuto nos últimos dias que toma o nome de cristianismo e ainda assim idólatra. Não disse o grande São Paulo em 2 Tessalonicenses? Leamos isso antes de passarmos adiante. 2 Tessalonicenses, 2º capítulo, e veja o que Paulo disse aqui. Ele até mesmo viu isto no Espírito, antes mesmo que isto chegasse ao dia no qual estamos vivendo. Bem, que coisa, como o dia em que estamos vivendo, as trevas em que estamos vivendo, e homens e mulheres agrupando-se aqui em trevas pagãs, e nem ao menos sabem disto. Que triste. Como o dia em que Paulo disse, aquele dia não devia vir sem que antes viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado. Agora, observe, ele declara que ele é um homem, está certo? Paulo disse, ele é o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, de modo que ele é adorado como Deus. Um homem adorado como Deus, um homem que seria posto aqui como uma forma de adoração. E ele disse, aquele dia não poderia vir sem que antes viesse uma apostasia, que é isto, uma condição morna da igreja. Muito bem, ouçam, deixem que eu leia isto para vocês, se me permitem, 2 Tessalonicenses. Muito bem, se puder achar o lugar certo agora para começar, de modo que não tenhamos de ler tanto. Ninguém de maneira alguma vos engane, versículo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A era da igreja de Laodiceia, agora. E aquele homem, H-O-M-E-M, singular, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, no lugar do filho de Deus. Filho da perdição, o qual se opõe ele mesmo, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, de sorte que ele é adorado como Deus, que se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus, aceitando confissões. Não me diga, meu amigo católico, como você diz que crê somente em um casamento único, a Igreja Católica defende um casamento único. Se você não tem dinheiro, é assim mesmo. Mas deixe-me contar de, bem aqui em minha própria família, uma jovem sentada bem aqui, uma mãe sentada aqui e o pai também. E uma outra mulher aqui com este garotinho. A jovem casou-se com um rapaz protestante, eles se separaram e se foram. De modo que não demorou muito, a jovem resolveu casar-se com um rapaz católico. E ela teve de ir e pagar um alto valor e retornar. E ela não esteve casada com esse rapaz protestante, para começar. Aqui está Howard, minha própria agente. Bem, aqui mesmo, não vou mencionar o nome. Ela tem uma filha, e a filha está com cerca de 26 anos. Seu esposo, ela o deixou em Milltown e fugiu e casou-se com um homem católico. E agora eles disseram, ele tem de deixar a igreja. Assim eles pagaram uma certa quantia para retornar e restaurá-la a uma virgem novamente e casá-la de novo com este homem. Bobagem! Restaurá-la a uma virgem? Ela está casada à vista de Deus e vivendo em adultério. É exatamente isso.
É assim diz o Senhor também. Verdade, que desgraça, depositar certa quantia. É por esta razão que estas grandes igrejas e escolas são edificadas. É assim o mundo inteiro. Não se tem conhecimento disso aqui nos Estados Unidos. Você precisa ir comigo ao estrangeiro uma vez e você o verá. Sim, senhor. Vá até lá, irmão, onde eles estão com a vantagem. Posso trazer-lhes uma foto autêntica? O irmão Copy acabou de tirá-la e enviá-la a mim. De um pregador protestante, um pregador do Espírito Santo caído na rua, inchado, quase dessa altura. Ele e sua esposa e uma garotinha inchados desse jeito. Porque pregavam a Jesus Cristo, o poder da ressurreição e que as pessoas podiam ser salvas e receber o Espírito Santo. Eles os assassinaram na rua e não permitiam que fossem sepultados e cuspiam neles por dias e dias. Isso mesmo. Exatamente lá onde o irmão Osborn teve de ser protegido sob armas para tirá-los. Eles foram até lá e um grupo de sacerdotes se uniu e assassinou este jovem. E a esposa tinha acabado de ter um bebê. E eles caminharam pela rua assim, tendo uma escolta para levá-lo até o sepulcro para enterrá-lo. E esta mãe caminhando com um bebê, chorando após seu marido morto. E pessoas que olhavam pelas janelas, pessoas honestas de coração, diziam: se é assim que a Igreja Católica sente, nós renunciamos a ela. E seguiram aos milhares rua abaixo. O irmão Osborn teve um reavivamento lá, a tal ponto que eles não puderam expulsá-lo da nação. Havia gente demais. É exatamente isso. Oh, essa hipocrisia, sei que é um quadro ruim. Tenham um pouco de paciência, amigos católicos. Nós vamos começar a esfregar o outro lado em alguns minutos. Muito bem, notem. Agora vamos aprofundar-nos, notem, um pouco mais. Deixe-me trazer isso a vocês. Talvez dê tempo. Tenho 30 minutos ainda. Observem bem. Agora voltemos-nos cada leitor apenas em sua mente por um minuto para formar um quadro mental. Quando todo crente ortodoxo aqui sabe que o reino gentio começa com o rei Nabucodonosor, está certo? Todo crente ortodoxo sabe disso. E o rei Nabucodonosor teve uma visão e Daniel deu-lhe a interpretação, está certo? E era uma cabeça de ouro, a qual era a babilônica. Em segundo lugar foram os medas e persas, o próximo foi o Império Grego, então o Império Romano. E no final do Império Romano, Jesus Cristo foi a rocha que foi cortada da montanha, sem mãos, que rolou e despedaçou a imagem, está certo? E cobriu a terra. Qualquer um sabe disso. Todo crente sabe disso. E como nos últimos dias, quando eles se dividiram nestes diversos numerosos reinos, e assim por diante até os dedos, havia ferro e barro. E isto quer dizer, o profeta disse, assim como viste que o ferro e o barro não se misturam, do mesmo modo, estes não se ligarão um com o outro. Mas eles misturarão aquelas sementes, tentarão, em outras palavras, eles se introduzirão pelo casamento, tentando educar seus filhos e quebrar para os poderes assim. E vocês sabem que essa é a verdade, mas uma influência isto tem, e vocês se submetem a isto. Oh, dizem, é maravilhoso. Olhem para este Stevenson, seja qual for o seu nome aqui. Agora seu, aqui, qual é o nome dele? Esqueci, justamente, o sujeito aqui que está causando toda essa agitação por aqui. Sim, oh, que coisa. Estes Estados Unidos estão completamente podres. Sim, senhor, posso provar-lhes que exatamente no tempo quando essa mulher aqui em Apocalipse 12, quando seu filho, varão, foi arrebatado para sentar-se no trono de Deus. E quando isto aconteceu, a mulher fugiu para o deserto, onde foi alimentada durante 1260 dias. Até exatamente a data de Plymouth Rock. Exatamente, onde a igreja veio para cá em busca de liberdade de religião, e ela se estabeleceu aqui. Leremos mais embaixo no capítulo 13 de Apocalipse aqui, e veja aqui no versículo 15. E agora, só um minuto, quero retornar até antes disso. Vemos aqui onde ele estava de pé aqui junto ao litoral. Agora, se somente puder achar o lugar onde... O versículo 11. E vi subir da terra outra besta, não da água, da terra. Então, se a grande quantidade e multidões de povos é água, então isto é onde não havia povos, os Estados Unidos. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, não um cordeiro. Que é isto? É nosso búfalo americano, claro, veja. Aí está ele, 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Mas então, o que fez ele? Ele tinha liberdade de religião primeiro. Ele atuava como um cordeiro, ele falava como um cordeiro. Mas recorde, ele nunca se tornou um velho carneiro. Ele era um cordeiro. Este país tem só 150 anos de idade, vocês sabem, apenas um cordeiro. E então falava como o dragão. E exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, o dragão vermelho. E faz que todos os que estavam na terra e que habitam na terra adorem a besta, cuja chaga mortal fora curada. Veja, e faz grandes sinais, de maneira que até um fogo faz descer do céu a bomba atômica, e de hidrogênio, uma nação astuta, inteligente, e assim por diante, enganando as nações através destas coisas. Estes Estados Unidos chegarão a um tempo quando igreja e Estado se unirão, e os protestantes e os católicos juntarão suas coisas para combater os comunistas. E isto está operando exatamente de acordo com o que Deus disse aqui. E vocês, protestantes, ali deitados, profundamente adormecidos, lendo um romance ao invés de sua Bíblia. Fora, perambulando em algum lugar, em algum tipo de festa, ao invés de uma reunião de oração em algum lugar,
contendendo entre si acerca de coisas fúteis que não têm essa importância. Vocês deviam estar de joelhos em algum lugar. Vocês sabem o que a eternidade significa. Note, quando o rei Nabucodonosor, lá no princípio, quando a era gentia foi introduzida, observemos como ela entrou e a maneira como ela entrou. Você verá que sai da mesma maneira. Sabemos que existe um começo do tempo da graça para os gentios e um fim do tempo. Está certo? Agora observe, quando o rei Nabucodonosor, quando Daniel foi enviado para lá, um talentoso profeta, quando todo o restante dos judeus praticamente tinha se submetido e estava se inclinando perante os romanos ou os babilônicos. Mas houve 4 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, os quais propuseram no coração que serviriam a Deus. E então, quando eles lançaram Sadraque e os demais e Daniel tinha se tornado um grande homem, e diante do rei Nabucodonosor e Belsazar, e assim por diante, quando ele se tornou um grande homem, agora observe, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e a erigiu no campo, e disse que todos teriam de se inclinar àquela imagem. Você já notou a inocência disto, de quem era aquela imagem? Era de Daniel, a imagem do homem. E não disse ele, o espírito dos deuses, pagão? E como nós somos hoje, temos 3 ou 4 deles. O espírito dos deuses vive nele. E fizeram uma imagem de Daniel. E ele disse, qualquer que não se prostrar a essa imagem será lançado dentro do forno de fogo ardente. Você notou, Daniel está fora de cena nessa ocasião. Entendem o que quero dizer? E qualquer que não quisesse se prostrar a essa imagem seria despedaçado ou lançado na cova dos leões, ou queimado no forno de fogo ardente, ou algo assim. Uma punição. É assim que a dispensação gentia começa, com uma forma pagã de adoração religiosa, com uma perseguição para fazê-los prostrar-se a isto. E a Bíblia prediz que ela terminará da mesma maneira. Um santo homem, Jesus Cristo, uma imagem a ele, para adorá-la e assim por diante. Lembre-se, no livro dos Mártires de Fox, eles colocavam um crucifixo diante deles, colocavam um boi amarrado a cada um dos braços assim, e diziam, se você não renunciar ao protestantismo e tornar-se católico e beijar o crucifixo, eles faziam um boi andar em uma direção e um na outra, e os rasgavam em 2. Eles os queimaram nas estacas, eles fizeram de tudo. Estive nas velhas catacumbas, sei do que estou falando, e veja isso mesmo, e ali estão eles enterrados. E note como eles passaram pelos dias de martírio antes de Martinho Lutero, de acordo com a Bíblia também. Agora notem bem, novamente, agora quero que notem uma grande coisa. Como é que aquele reino babilônico se fragmentou? Uma noite, quando eles foram e apanharam os vasos santos de Deus e começaram a beber vinho neles, começaram a ter uma grande diversão e levaram um bando de mulheres lá, concubinas, e estavam dançando e fazendo folia e divertindo-se, certo? Nessa ocasião, apareceu uma escritura na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, certo? E eles foram e chamaram todos os seus caldeus, seus homens de talento, os membros mornos das igrejas, e nenhum deles podia lê-la. Isso mesmo. Mas tinha um homem lá que podia ler línguas estranhas. Aleluia! Podia interpretá-las. Está vendo o que quero dizer? Ele podia interpretar línguas estranhas. Foi assim que saiu. É assim que está saindo agora, com o poder do Espírito Santo, em um povo que está cheio com o batismo do Espírito Santo, que tem poder e sinais e maravilhas. Lá vai a igreja gentia. Lá está o remanescente. É assim que entra, é assim que sai, exatamente. Uma reverência e uma submissão forçada a uma religião meio pagã. É Deus agindo na hora crucial e escrevendo em línguas estranhas e o homem interpretando-as. Ele podia interpretar. Ele não conhecia aquela língua, ninguém mais a conhecia. Mas ele tinha o mesmo Espírito Santo que deixou-o interpretá-las, que é o mesmo Espírito Santo na igreja hoje. Vocês o chamam fanatismo. Admito que tem bastante disto, mas, irmão, existe um verdadeiro ali também. Isso mesmo, um verdadeiro ali também. O diabo lança toda a imitação que pode, bem no caminho para confundi-lo. E se você não pensa de Deus mais do que sentar e ler sua Bíblia e orar e fazer petições a Deus, então isso mostra que você não está muito interessado em sua alma. Mova-se diretamente para lá e diga, Deus, não me importa quantas velhas iscas para curvo tu coloques lá, vejo que tua Bíblia diz isto e estou determinado. Isso mesmo. Tu me prometeste isto, a semente de Abraão. Se Deus o chamou, você virá a isto. Mas, se não me importa quão religioso você seja, você está perdido. Isso é tudo. Você não pode vir. Ninguém pode, a não ser que ele o tenha chamado. E ele não está querendo que ninguém se perca. Mas muitos de vocês se perderão porque vocês estão despreocupados demais acerca disto. E vocês irão por aí e verão algo que parece ser um pouco fanático, com um pouco de sombra. Bem, o doutor fulano de tal disse tal e tal coisa e assim por diante. E então, você anda por aí e blasfema do Espírito Santo. Você sabe que é isso mesmo e isto nunca será perdoado. Você vai ver em alguns minutos o que a marca do diabo é, o que o selo do diabo é, a marca da besta. Todo aquele que falar algo contra o Espírito Santo, isto nunca lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Observe aquela primeira igreja, o que eles fizeram. Observe a este respeito a segunda igreja. Você poderia selar-se a si mesmo para fora do reino de Deus e para dentro do diabo, até onde não há perdão neste mundo, nem no vindouro. Certamente. Assim, tome cuidado. Caminhe reverentemente. Tome cuidado com o que você faz, porque
Você não sabe o que acontecerá. Agora vemos tudo isso agora se amontoando. Tenho 20 minutos. Quero que abra comigo no capítulo 17, Apocalipse, para terminar só em alguns momentos. Agora vamos pegar o caminho de casa. Ouça com atenção. Leia comigo. Abra sua Bíblia e prepare-se para ler. Isto deve selar o assunto. Lembre-se, existem duas marcas. Uma é a apostasia, a outra é o Espírito Santo. Uma é a marca do diabo. Lembre-se, eu disse isto, que a Igreja Católica Primitiva, agora povo católico, sente-se reverentemente por alguns minutos. A Igreja Católica Primitiva formou sua própria opinião acerca da coisa. Eles tinham uma falsa doutrina da Santa Eucaristia, de tomar uma hóstia ao invés do batismo do Espírito. Os protestantes adotam um aperto de mãos ou fazer uma promessa. Ambos estão errados, de acordo com a palavra de Deus. Esta é a planta da construção. Eles vêm e batizam Pai, Filho, Espírito Santo, onde não houve nenhum momento em que alguém, alguma vez, tenha sido batizado desse jeito, o qual é, sem nenhuma dúvida, um batismo pagão católico. E eles admitem isso e dizem, vocês, protestantes, se sujeitam ao nosso batismo. Eu disse, por que vocês fazem isto? Disse, a Igreja Católica tem poder para mudar qualquer escritura que queira. Eu disse, isso é mentira. Ele disse, por que vocês se sujeitam a isso então? Ah, então vocês se calam. Não eu não creio nisto. Esta é a palavra de Deus. Isso mesmo. Se as pessoas quiserem seguir, elas terão de ir sozinhas. Tenho de dizer a verdade. Isso mesmo. Note, então eles saíram com todas estas outras coisas. A igreja aderiram ao seu velho catecismo e a todas aquelas coisas ali. Que monte de tolices e bobagens. E isto fez nascer bilhões de infiéis e frios formais. Isto era do diabo no princípio. E posso provar-lhe que a Bíblia diz aqui, toda a terra se admirou após o poder desta besta que era, e já não é, mas que virá. Como poderia ser isto? Era e não é? Disse, a terra toda se admirou após ela. Quando a Roma pagã tornou-se a Roma papal, ela nunca cessou. O sistema do romanismo cessou. Quando um novo rei entrava, ele simplesmente estabelecia uma nova ordem. Mas quando entrou na Roma pagã, através da Igreja Católica, através do papado, isto nunca cessa. Se um papa morre, eles elegem outro. Um papa morre, eles levantam outro. A besta que era e já não é, mas que virá. Que já não é, mas que virá, que... E vai à perdição. Assim diz o Espírito Santo através das Escrituras. Agora, ouçam. E veio Todos vocês observem agora o capítulo 17. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Isso são as últimas taças que são derramadas. E falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Observe Apocalipse 12. Aquela era uma mulher virgem. Ela era uma verdadeira dama. Quão bela se encontrava. Mas aqui está uma chamada prostituta. P-R-O-S-T-I-T-U-T-A. Quer dizer uma Que é isso? Idolatremos isto, ou analisemos isto. Desculpem-me. Estou indo rápido demais. Estava pensando que tinha 15 minutos. Vou ficar mais 1 hora então, portanto, fiquem calmos. Veja, muito bem, veja, analisemos isto. Ela era uma mulher indecente. Que é uma prostituta? Detesto dizer a palavra, mas está escrita aqui na Bíblia. É uma mulher que professa ser uma boa mulher e comete adultério com outros homens. Agora, se uma mulher representa a igreja, então esta é uma igreja que professa ser cristã e comete adultério com outras coisas. Certo? E ela está assentada sobre muitas águas, grande quantidade e multidões de povos. Leia-o por volta do versículo 15 e você verá isso, veja, ou o 17, mais ou menos aí. Chegaremos a isto em 1 minuto. A mulher que está assentada sobre muitas águas, a prostituta. Que coisa! Agora, se tivéssemos dias e dias, eu poderia tomar aquela mulher e seguir seu rastro desde Caim até a vinda do Senhor Jesus e provar para vocês que ela foi a primeira a organizar uma igreja. Ela é a mãe da organização. Observe, e a mulher que está assentada sobre muitas águas, assentada sobre muitas águas. Agora o versículo 2. A qual se prostituíram os R-E-I-S, reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Em outras palavras, ela está professando ser uma igreja cristã, elevada, formosa. Observe como ela está vestida em alguns minutos, com pérolas e ouro e pedras preciosas. Eles dizem, quem é como ela? E ela tinha um cálice na mão, cheio do vinho da sua prostituição, sua imundícia, sua doutrina com que ela estava causando que os reis, apenas fazer uma pequena oração e tirá-lo do purgatório através de oração, e todas estas coisas. É isto, aí está. Essa é a palavra de Deus que estou lendo. Veja, elevou-me em... Agora vejamos, e preparou o vinho... Isso mesmo, esse versículo 3 agora. Muito bem. Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta cor escarlate, rica, a igreja mais rica do mundo. Eles clamam aqui, quem poderá batalhar contra ela? Há um homem no mundo, somente um homem no mundo de todo o mundo, que tem poder como foi na visão do rei Nabucodonosor. Aqueles 10 dedos se estendem a todo, aquele veio de ferro romano se estende a toda a nação no mundo. Não há outro homem no mundo que tenha a palavra de comando que o Papa de Roma tem. O presidente Eisenhower pode falar dos Estados Unidos e isto é lei, mas existem outras nações nas quais ele pode falar e isto não é nada. Mas a hierarquia católica pode falar em Roma e todas as nações lhe atenderão. Isso mesmo. Ali está ele. Agora vamos ver onde ele está e ver se esse é ele ou não. Ver se ele está corretamente retratado aqui. Muito bem. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, rica.
que estava cheia de nomes de blasfêmia, falso batismo, falsa economia, guiando cegamente o povo, dizendo-lhes que eles podem simplesmente vir à igreja, fazer sua confissão e assim por diante, rezar uma Ave Maria, fazer uma penitência. Ignorância! Absurdo! Não entendo como é que pessoas boas mentes civilizadas poderiam crer em tais coisas. E tinha 7 cabeças. Aí está novamente este mesmo demônio que está em derredor, o dragão vermelho, a besta e tudo mais. Tem 7 cabeças, 10 chifres. E a mulher agora, a igreja. Agora, a besta é o poder que ela tinha. A igreja católica romana, porém, o poder católico romano. Mas aqui está a igreja falando agora. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio da abominação e da imundícia da sua prostituição. Aí está ela, e alguma igreja que você conhece, não é? Tem de estar aí. Ela está retratada. Apenas continuemos lendo e veremos quem ela é. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e a abominação da terra. Muito bem, protestantes, aqui é onde vocês ficam em situação difícil. Vocês admitem que ela é uma prostituta, mas ela era a mãe de quê? De filhos? De meretrizes. Seriam mulheres, certo? Seriam igrejas, então, certo? Ela é a igreja mãe, então, não é? De onde veio Martinho Lutero? Catolicismo. De onde foram todos estes chocados? Catolicismo, trazendo sua mesma doutrina, e vocês se submetem a ela. Agora, a mulher mais vulgar de Jeffersonville pode dar à luz uma boa Eliel jovem virgem. Isso mesmo, e ela pode caminhar com retidão se ela quiser. E assim pode a igreja luterana, a metodista, a batista, a presbiteriana e assim por diante. Elas caminharam com retidão por um certo tempo, quando seus fundadores estavam ali pregando-lhes o evangelho. Mas agora eles vão a shows, danças, televisão, fumam, fazem tudo ou mais. Vocês sabem que é a verdade. Ficam em casa aos domingos, que é isto? Porque sua meretriz está atuando como sua mamãe. Exatamente, exatamente. Agora, vamos ver qual é seu verdadeiro caráter. A Bíblia diz que ela era a mãe de meretrizes, e todos sabem que essa era a Roma pagã, ou Senhora Roma Papal, a Igreja Católica. Em um minuto vou mostrar-lhes, colocá-la posicionalmente na terra, exatamente onde ela estará sentada. Isso mesmo, onde ela está e quem ela é. A Bíblia o declara, não eu, a Bíblia. E disse que ela deu à luz muitas igrejas filhas após si. Muito bem agora, metodista e batista e luterana e assim por diante. Vocês veem aonde se chega uma mãe de meretrizes. Elas viveram corretamente, mas quando a luz começa a brilhar, é como um bando de baratas em época de verão. Acenda a luz na estrada onde uma barata está comendo numa velha espiga de milho ou alguma outra coisa desse gênero, e direcione a luz sobre isso e observe-as procurarem abrigo tão rápido quanto possam. Pregue o evangelho ou o batismo do Espírito Santo a muitas dessas velhas formais e ímpias igrejas e observe-as. Não cremos em tal coisa. Não creio em nenhuma. Por quê? Você sabe o que você é no princípio. Isso mesmo. Exatamente correto. Não estou dizendo nada contra a sua igreja, irmão. Você tem pessoas ali que são joias. Não estou dizendo nada contra o povo católico. Amo o povo católico do mesmo modo como amo o povo do Tabernáculo Branham. Não é com você, amigo, que estou tentando ralhar. Não é com você, metodista e batista e Tabernáculo Branham. Não é com você que estou ralhando. É com o pecado que você está deixando o diabo colocar sobre você. Apenas porque vai à igreja, você pensa que é salvo. Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. E quando você recebe o batismo do Espírito Santo, estes sinais seguirão aos que crerem. Isso é ter os ombros retos, irmão, mas no ombro reto da Bíblia. Jesus nunca disse, talvez estes sinais sigam alguns. Ele disse, eles os seguirão. Oh, eles dizem, agora eu creio que isso foi para os apóstolos. Eu creio que houve somente uma etapa de apóstolos. E isso foi lá atrás, no princípio. E a própria lição que aprendemos ontem à noite, ele tinha 7 estrelas em sua mão. E cada estrela devia ser dada a cada era da igreja para ser uma luz. Certo? Do mesmo modo como há um apóstolo lá, há um apóstolo lá, há um apóstolo lá e um apóstolo lá, os quais são 7 espíritos. No começo da nossa lição, que se acham perante Deus para serem enviados às 7 eras da igreja. Oh, irmão, você poderia andar por aí com alguma pequena doutrina batista ou metodista e passar impune com isso, mas olhe para isso do ponto de vista da Bíblia, uma vez. Isso mesmo. Amém. Sinto-me um tanto religioso agora mesmo. Amém. Sim, Senhor. Veja, irmão, aí está. Isto está esfolando, mas qualquer surra não lhe faz bem algum. Mamãe sentada ali atrás, ela costumava me fazer tomar óleo de castor. Éramos crianças. Tínhamos de comer bolo de fubá e feijão todos os dias da semana e domingo também. De qualquer maneira, eu tinha de tomar um bocado de remédio. Sábado à noite, ela sempre me fazia tomar óleo de castor. E no sábado à noite, eu segurava o nariz assim. Não estou dizendo isto como piada. Eu segurava o nariz e eu dizia, mamãe, simplesmente não consigo tomar isto. Isto me deixa tão enfermo. Ela dizia, se isto não o deixa enfermo, não lhe faz bem algum. Assim é isto. Isto o estimula. Isto fará que seus órgãos digestivos trabalhem, certo? De modo que você possa realmente digerir o evangelho completo. Os luteranos vieram com justificação. Ora, eles estavam apenas, organizaram tudo isto. Sim, Senhor, nós fomos a igreja. João Wesley viu a santificação. Ele disse, vejo que isto é diferente. Ele disse, isso está bem, Lutero, mas isto é assim.
Que era ele? Lutero foi a estrela de sua era, mas aqui está Wesley. Muito bem. Agora, então, todos os luteranos voltaram para a prateleira porque esqueceram o... Não, agora não todos os... Quero dizer, a igreja luterana. Os luteranos ainda têm bons homens cheios do Espírito Santo. Isso mesmo. Mas agora, todos eles voltaram para a igreja daquela era. Muito bem. Aqui vem Wesley. Ele os levou através de sua era. Então, logo então vem, depois da era wesleyana, vieram os pentecostais. E eles receberam o Espírito Santo, falando em línguas. Que coisa! Os metodistas e os nazarenos e os da santidade dizem, oh, isto é do diabo. E estão vendo o que vocês fizeram? Vocês blasfemaram do Espírito Santo. E estão vendo onde vocês estão hoje? Isso mesmo. Vocês, exatamente o que vocês fizeram, sem dúvida, vocês blasfemaram. E vocês falharam em caminhar na luz. E agora vocês pentecostais tornaram-se tão mornos, esta era da igreja de Laodiceia, que Deus os está vomitando de sua boca. Isso mesmo. Exatamente isso. Você diz, o senhor crê em falar em línguas? Sim, senhor. O senhor já falou em línguas? Sim, senhor. Louvo a Deus por isto. Sim, senhor. Já falei em línguas várias vezes. E creio que isto é o poder de Deus. Sim. Não creio que a evidência inicial agora seja falar em línguas, mas creio que é um poder de Deus que o faz falar em línguas, e sinais e maravilhas o seguirem. Sim, senhor. E então o diabo colocou um velho espantalho ali, alguém que escarneceu e atuou como se tivesse o Espírito Santo. E todos vocês, peregrinos da santidade, e nazarenos e todos vocês, olharam para trás e disseram, não quero nada disso, Oh, misericórdia! Se você tivesse recebido o Espírito Santo, ou uma parte de Deus no coração, santificado como você deveria ser, você teria reconhecido que isso é o poder de Deus. Não disse Jesus, se tivesseis conhecido Moisés, teríeis conhecido a mim também. Claro, se a santificação é a parte do Espírito Santo que o limpou e santificou, se você o tem, você reconhecerá o resto dele quando vier. Esta mão reconhece esta mão, esta cabeça reconhece este pé. Ele é uma parte do corpo. E a Bíblia diz que há 9 dons espirituais. Profetas, mestres, evangelistas assim por diante. E interpretação de línguas, falar em línguas, cura divina. Isto reconhecerá cada pedacinho disto. Oh, você congelou por completo. Não quero ter nada a ver com isso. Ufa, está ficando quente por aqui, não está? Essa é a verdade. Por quê? Por quê? Vocês foram organizados. Sua igreja disse assim, e essa é a razão por que você não pode fazê-lo. Mas muitos de vocês, metodistas, saíram e receberam o Espírito Santo. Muitos de vocês, batistas, saíram e receberam o Espírito Santo. Sim, senhor. Vocês e muitos de vocês da santidade saíram e receberam o Espírito Santo. Sim, porque vocês não se importaram com o que a igreja dizia. Vocês caminharam na luz. Amém. Vocês não se importaram com o que aconteceu. Vocês reconheceram que isso era do Senhor e simplesmente caminharam nisto. Deixem que a velha senhora fique lá atrás. Sua velha mamãe. Ela está atuando como sua mãe lá atrás, uma meretriz. Ela se organizou. Esse é o princípio propriamente dito do começo do problema, quando a igreja católica se organizou. Então a igreja luterana se organizou depois dela. Então a igreja metodista se organizou depois dela. Então a igreja batista se organizou. E agora há 696 diferentes organizações. E os pentecostais fizeram a mesma coisa. Glória! Qual é o problema? Deus está provando que ele não está em uma organização. Ele está no Espírito, o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Sim, senhor. Ele não se importa com qual seja a sua organização. Isto é bobagem. Isto se conectou com o catolicismo e voltou para ela e ficou nela. E você recebe essa mesma marca que ela tem. Não disse o anjo, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e eu vos receberei. Não toqueis suas coisas imundas, e eu vos receberei. O Espírito Santo falando. E todo aquele que receber a marca da besta, ou a letra do seu nome, gostaria que tivéssemos tempo para entrar nisso. Meu tempo está esgotado. Qual é a letra do seu nome? Protestantismo. Façamos uma imagem à semelhança dela. Façamos uma organização. Nossa igreja é simplesmente tão grande quanto a igreja católica. Eles se apropriaram de todas essas coisas. Eles tinham grandes igrejas. E nós temos também. Temos simplesmente tanto da gente de classe da cidade em nossa igreja como eles têm na deles. Façamos uma imagem à besta. E o que a Bíblia diz, ela é uma meretriz. E isso é uma prostituta, através de organização. Mas a igreja do Deus vivo é livre. Aquele que o Filho libertou é verdadeiramente livre. Saia disso. Seja cheio do Espírito de Deus. Nações estão ruindo, Israel está despertando. Os sinais que a Bíblia predisse, os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de angústias. Retorna, ó disperso, ao que é teu. O dia da redenção está próximo. Os corações dos homens estão falhando de medo. Sede cheios do Espírito de Deus, vossas lâmpadas preparadas e limpas. Olhai para cima, a vossa redenção está próxima.
Amém. Como as coisas estão acontecendo. Ele disse, nos últimos dias, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino, assentados juntos em lugares celestes. E você, metodista, batista, presbiteriano, que zombou dos pentecostais. E eu digo, os pentecostais estão precisando de uma boa surra do antiquado evangelho, porque se organizam. As próprias Assembleias de Deus se uniram a maior dentre as pentecostais, se filiaram à Liga de Igrejas, igualmente tão formais e indiferentes. E o pior que eu já vi o Espírito Santo ser tratado, praticamente, foi por um pregador pentecostal. Portanto, não pense que porque você pertence à igreja pentecostal, você é salvo. Você só é salvo quando é verdadeiramente batizado com o Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, unido a ele no poder de sua ressurreição, seguindo em frente com sinais e maravilhas, seguindo esse Espírito Santo, por onde quer que ele vá. Os sinais seguiram os profetas, os sinais seguiram Jesus Cristo, os sinais seguiram os apóstolos. Ele disse, estes sinais os seguirão até que ele retorne. É assim que isso diz, irmão Branham. Ide por todo o mundo e pregai este poder e demonstração a todas as nações. E faltam 2/3 ainda que nunca ouviram disto. E estes sinais os seguirão. A eles, todas as nações. Glória! Ufa! Oh, que coisa! Talvez vocês venham a pensar que eu sou louco. Irmão, eu lhe digo, amo esta boa religião do tempo antigo. Sim, senhor, ancora você em Cristo. Agora você está vendo qual é a marca da besta? É a marca da apostasia. É uma pessoa que somente pensa que, bem, eu pertenço à igreja, eu sou simplesmente tão bom quanto os demais. Não pertenço eu a esta igreja? E você faz ideia de onde a organização de sua igreja, da qual você está dependendo, de onde ela procede? Você faz ideia? A Bíblia diz, aquele que adora a besta recebe sua marca ou a letra do seu nome. Agora observe, na testa ou na mão. Isso é conhecimento ou obras. Isso não quer dizer que você recebe uma grande tatuagem em sua face. Não tem de ser isso. Não está falando do exterior. Está falando do espiritual. E observe-o e veja o que ele sabe acerca da Escritura. Ouça-o e veja aonde ele vai. Se alguém não tem esta doutrina, não há luz nele, diz a Bíblia. Está vendo? Está vendo? Observe aonde ele vai. Observe o que ele faz. Ele diz, bem, eu pertenço, sou protestante. Sim, senhor, eu pertenço a esta certa igreja. Sim, senhor. E aos domingos você quase só tem suficiente respeito por isto como para entrar e se esconder da chuva. Ele vai, ao invés de ir à reunião de oração, vocês fecham a igreja e se sentam e assistem televisão. Ele sai aqui e bebe e se comporta de maneira repreensível e age como o resto do mundo. E ainda assim ele pertence à igreja. Recorde, essa é a marca do pecado. Agora leiamos até um pouco mais adiante, rapidamente, e então eu encerrarei. Ultrapassamos o tempo. Leiamos agora o versículo 6. E vi que a mulher, agora a igreja, estava embriagada do sangue dos santos. Embriagada do sangue dos santos. Você sabe, a Bíblia diz que quando ela foi destruída, que todo mortal que morreu na terra, a culpa foi achada na Igreja Católica. Exatamente, no princípio. E do sangue das testemunhas de Jesus. E João falando agora. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. João disse, agora vamos dar uma olhada aqui. João disse, olhei para ela era tão linda, uma encantadora e grande igreja. Ela tinha um monte de igrejas que tinham nascido dela. Mãe de meretrizes. E olhei lá no passado, e como podia aquela mulher? Ela estava anunciando essa falsa doutrina, fazendo com que todos os reis e grandes homens ficassem embriagados com isto. E aqui suas filhas estão fazendo a mesma coisa, mas olhei para ela era tão linda. Um lugar na escritura diz, estou assentada como rainha, e de nada tenho falta. Estão vendo? E então ele, João, disse, eu a admirei. Olhei para ela, e olhei com grande admiração, eu a admirei. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora vejamos se estávamos certos. Se acertamos quanto ao catolicismo, então vocês sabem que o protestantismo o está seguindo. Assim você tem inteligência suficiente para saber disso. Veja, observe. A besta a qual viste foi, e já não é, e é a besta. Agora observe, agora você notará que diz quantos reis havia, como caiu, um há de vir, e há de subir do abismo. Não na Bíblia. Isto foi feito a partir de um monte de superstições. Não existe fundamento nisto. De onde vocês tomam o purgatório, de onde vocês tomam este não comer carne e o sacerdote não se casar e todas estas outras coisas que fazem, confissões, de onde vocês tomam isso? Não há nenhum lugar, em parte alguma, onde encontrá-lo. Isto procede do inferno. A Bíblia diz que sim. Isto procede, a besta, o poder, a doutrina que ela tem, procede do abismo e irá à perdição. Onde é a perdição? O inferno volta diretamente para o lugar de onde veio. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro, desde a fundação do mundo, se admirarão quando viram a besta que era, já não é, mas que virá. Agora, as igrejas protestantes dizem, bem, como pode ser quando eles dizem, creio em Jesus Cristo, ele é meu salvador pessoal? O diabo também crê, irmão.
Tem de ser uma regeneração, um novo nascimento, nascer de novo. E quando você nasce de novo, seu nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. Você diz, frequentemente tenho pensado, bem, ora, não sou eu tão bom quanto os outros? Não sou eu tão bom quanto um monte de vocês, santos roladores imbecis? Sou igualmente inteligente, eu os tenho diplomas, estudei em uma universidade, venho de uma boa família, meus parentes eram membros da igreja antes de mim. Não sou eu tão bom quanto vocês? Disse, o mundo inteiro, protestantes e todos, se admiraram, todos exceto aqueles cujos nomes estavam escritos no livro. Porque nomes foram escritos, eles são a semente de Abraão, e são herdeiros de acordo com a promessa, eleitos antes da fundação do mundo. É por isso que eles não se admiram. Note, aqui, agora, observe o que ele disse. Observe estes no livro da vida do Cordeiro. Aqui há sentido que tem sabedoria. Agora, quero perguntar-lhes algo. É sabedoria um dos dons do Espírito Santo? É isso mesmo? Quantos creem que a Bíblia, 1 Coríntios 12, ensina que os dons e tudo na igreja é sabedoria? Vejamos, um dos dons? Bem, como você poderia dizer que não há o falar em línguas então? Como você diz que não há interpretação de línguas? Como você poderia dizer que não há cura divina? Porque o mesmo corpo, se eu sou um corpo, tenho uma mão neste lado, e mão neste lado, e um pé ali, como você pode dizer que a mão é, e não o pé? Você não ouviu o que Paulo disse? Agora observe, ele está falando nos últimos dias, diretamente ao corpo, disse, aqui é para aquele que tem sabedoria. Oh, eu gosto disto. Oh, que coisa. Aqui está o que irá chocá-lo. Ouça isto. Muito bem. Aqui está a mente que tem sabedoria. Se aqueles dons do Espírito Santo não desceram para toda a era, por que ele disse isto para os últimos dias então? Se não haverá dons na igreja nos últimos dias, por que ele dirigiu isso aos últimos dias então? Aqui é para aquele que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Quantos montes? Quantas cidades no mundo, todavia, onde uma igreja se assenta sobre 7 montes? Somente uma. Onde é? A cidade do Vaticano, em Roma. Certo? A Bíblia diz que essa horrível meretriz que fez que o mundo inteiro cometesse fornicações e deu à luz um monte de pequenas filhas para ensinarem acerca da mesma coisa que ela fez. Elas não eram tão más quanto ela, mas eram meretrizes. Ensinou-lhes a mesma coisa. Disse, o princípio disso será uma mulher ou uma igreja assentada sobre 7 montes. Em Roma. Tenho procurado ao redor de todo o mundo. Diga-me, onde está uma igreja assentada sobre 7 montes? Agora, estou lendo isto na Bíblia. E são também 7 reis. 5 já caíram. Se tomássemos a história e voltássemos e mostrássemos isto, onde os reis tinham caído em Roma desde o reino babilônico. Um existe, Nero, e um está para vir, e convém que dure um pouco de tempo, cerca de 6 meses, quando ele vier. E a besta... olhe para isto. Agora o poder vai tomar o lugar do pagão. E a besta que era e já não é ela também o 8º. Agora observe. E é dos 7. Todos vocês sabem o terrível rei que ele foi. Ele amarrou sua mãe a uma boleia atada a um cavalo e arrastou-a através das ruas e incendiou a cidade e tocou violino em cima do monte. Esse é o mesmo tipo de espírito que está dominando a igreja que se estabelece no lugar do pagão. O 8º, o qual é dos 7. E então ele é e já não é, e já não é, e já não é, continuamente. E vai à perdição, diretamente até o tempo da vinda do Senhor, e ele é lançado no inferno. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reinos, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Oh, se tão somente tivéssemos, ainda não receberam poder. Eles não são reis, eles não podem, os chifres não tinham coroas, eles receberam poder de reis. Que é isto? Ditadores, não reis coroados, ditadores. Oh, que coisa. Agora, quando leio isto, algumas vezes meu coração salta de alegria. Muito bem, quando penso como estamos vivendo aqui no último dia, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aí vem a batalha do Armagedon, pronto para o milênio, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Não fique chocado. E aqueles que estão com ele são chamados os eleitos. Não você, ele venceu. Você que tem o Espírito Santo, você devia gritar a vitória. Deus o escolheu antes da fundação do mundo. Se você não pode ver a luz do Evangelho, é porque você está simplesmente cego. Eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Em outras palavras, esta mulher assentada aqui, a igreja, vai anunciar sua doutrina a todo povo, multidão e língua. Aí está ela tinha domínio sobre eles. Ela está assentada sobre eles, o poder dominando-os. Ela está sentada sobre 7 montes, vestida de escarlata, ornada com o que há de mais rico no mundo. Aí está ela. E os 10 chifres que viste na besta são os que
Observe agora, você está penetrando nos poderes do comunismo. Estes aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que as palavras de Deus se cumpram. Aleluia! O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Veja, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Mostre-me uma cidade no mundo que esteja reinando sobre os reis da terra, de todos os modos que você queira, com exceção da hierarquia católica em Roma, assentada sobre 7 montes. Nenhuma cidade, e nunca houve, e nunca haverá, com exceção da nova cidade que vem do céu. Isso mesmo. Agora só um minuto. Quero mostrar-lhe isto novamente, de modo que o Senhor possa atentar e abençoar-nos juntamente enquanto o lemos. Muito bem. Observe aqui agora. Estou lendo o capítulo 13. Estou começando no versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem. Isto é nos Estados Unidos, o qual vimos subir. Veja você. Uma imagem. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Esse é o boicote. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Agora observe, com atenção, com bastante atenção, antes que encerremos. O versículo 18. Ouça, aqui há sabedoria. Está vendo o Espírito Santo chamando de volta os crentes do último dia? Aquele pequeno grupo ali, chamando o pequeno grupo neste dia. Aqui é para aquele que tem sabedoria na igreja, que ele entenda isto. Aquele que tem entendimento, calcule os números da besta, porque é número de homem, não uma nação. Um homem, e o seu número é 666. E exatamente sobre a cidade do Vaticano. Não me diga que não tem os fatos da nossa fé e tudo mais. Veja, sobre a cidade do Vaticano, e o Papa se apresenta como o vigário do Filho de Deus. Tenho amigos católicos sentados bem aqui, que foram católicos, estão sentados aqui e sabem que essa é a verdade. Meus parentes, talvez, antes de mim, foram católicos também, está vendo? Eles chamaram São Patrício de católico, e ele nunca foi católico. Disseram que Joana d'Arc foi uma santa, e os sacerdotes a queimaram como feiticeira. Não admira que Jesus tenha dito, vocês caiam nos sepulcros dos profetas, e vocês os colocam ali, vocês, paredes caiadas. Isso mesmo. Observe, é o número de um homem, e por cima do Papa de Roma está escrito Vicarius Filii Dei. Está escrito em caracteres romanos. Simplesmente escreva isto você mesmo amanhã. V-I-C-I-R. Apenas deixe isso em caracteres romanos e trace uma linha e some isto e veja o que você obtém. 666. Onde ele está assentado? Sobre 7 montes. E dali veio a organização da religião, que ensinava dogmas ao invés da Bíblia. E os protestantes irromperam disto e estão fazendo exatamente a mesma coisa que eles, porque isto disse que ela era uma meretriz e elas eram prostitutas. Apresenta-se com um falso batismo, com uma falsa religião, com uma falsa concepção do Espírito Santo, com uma falsa concepção do inferno e todas estas coisas assim, e os protestantes seguindo diretamente nas mesmas pegadas. Mas no tempo da tarde haverá luz, o caminho da glória você seguramente achará. Isso mesmo. Caminho é a luz hoje, sepultado no precioso nome de Jesus. Jovens e velhos, arrependei-vos de todos os vossos pecados. O Espírito Santo seguramente entrará. As luzes do entardecer chegaram. É um fato que Deus e Cristo são um. Amém. Irmão, estou lhe dizendo, isso são as luzes do entardecer que estão brilhando. A mesma doutrina apostólica, o mesmo batismo apostólico, o mesmo enchimento apostólico do Espírito Santo. Os mesmos sinais e maravilhas apostólicos estão mostrando-se para os gentios, como eles fizeram para com os judeus, lá atrás, no romper da manhã. Aqui está isto, no pôr do sol. Há pessoas quase por toda parte, cujos corações estão inflamados, com o fogo que caiu no Pentecostes, que os purificou e deixou limpos. Isso está queimando agora no meu coração. Glória ao seu nome! Estou tão feliz em poder dizer que sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Estou tão feliz em poder dizer que sou um dos tais. Um dos tais. Um dos tais. Estou tão feliz em poder dizer que sou um dos tais. Eles estavam reunidos no cenáculo, todos orando em seu nome. Eles foram batizados com o Espírito Santo e poder para o serviço veio. Agora, o que ele fez para eles aquele dia, ele fará também por você. Estou tão feliz em poder dizer que sou um dos tais. Você não está? Vem, meu irmão, busca esta bênção que purificará teu coração do pecado. E isso fará que os sinos da alegria comecem a tocar e manterá a tua alma inflamada. Isto está queimando no meu coração. Glória ao seu nome, estou tão feliz em poder dizer que sou um dos tais. Por este glorioso evangelho. Está encharcado de sangue. Sim, está encharcado de sangue. Avalie o custo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, morte, e siga-me. Este evangelho do Espírito Santo está encharcado de sangue. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este evangelho do Espírito Santo está encharcado de sangue. O primeiro a morrer por este plano do Espírito Santo
foi João Batista, porém ele morreu como um homem. Então veio o Senhor Jesus, eles o crucificaram. Ele pregou que o Espírito Santo salvaria o homem do pecado. Houve também Pedro e Paulo e João, o divino. Eles deram a vida para que este evangelho pudesse resplandecer. Eles misturaram seu sangue com o dos profetas do passado, para que a verdadeira palavra de Deus pudesse honestamente ser dita. Então apedrejaram Estevão. Ele pregou contra o pecado. Ele os deixou tão irados que eles golpearam sua cabeça. Porém, ele morreu no Espírito. Ele entregou o Espírito e foi unir-se aos outros naquela hoste dos que renderam a vida. Está encharcado de sangue. Sim, está encharcado de sangue. Este evangelho do Espírito Santo continuou encharcado de sangue. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este evangelho do Espírito Santo continuou encharcado de sangue. As almas sob o altar estão clamando quanto tempo? Para o Senhor punir aqueles que têm pecado, caçoando. Veja, oh, que coisa! Porém, haverá mais pessoas que darão o sangue de suas vidas por este evangelho do Espírito Santo e sua corrente carmesim. Está encharcado de sangue. Sim, está encharcado de sangue. Este evangelho do Espírito Santo continua encharcado de sangue. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este evangelho do Espírito Santo continua encharcado de sangue. Vamos dar a volta e apertar a mão uns dos outros agora. Está encharcado de sangue. Sim, está encharcado de sangue. Este evangelho do Espírito Santo está encharcado de sangue. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este evangelho do Espírito Santo está encharcado de sangue. Vocês amam ao Senhor? O Senhor os abençoe. Pai, nós rogamos que Tu abençoes esta audiência e que eles possam ir para casa regozijando-se, possam eles vir à fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel, possam eles se esquecer de todo o velho igregismo e vir e receber o Espírito Santo. Rogamos no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Boa noite. Deus seja com vocês.